falando em cuidado, a gente tem 2 convidados para lá de especiais aqui no programa também. Quero dar as boas-vindas à querida Isabela Camargo. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, que bom te conhecer pessoalmente, te encontrar aqui na revista. Igualmente, tô adorando. Bom dia. Coisa boa, Olá. bom dia. Tem tanta coisa para dizer pra gente. E também ele, maravilhoso. Que bom ter de volta aqui, doutor Ciro Massi. Você tá bem? Tudo ótimo, tudo bem. Também, tudo bom. Tá aí um assunto que não se esgota. Do contrário, ele só agrava, né? Com o passar do tempo, a gente vê. A gente estava comentando agora há pouco, né, Leãozinho? Que os afastamentos nas empresas hoje tem sido gritante, né? O número de afastamentos por doenças mentais, por ansiedade, por burnout, muito mais do que outras doenças, né? Eu não tenho dados para comentar aqui agora, mas imagino que é uma realidade que não só o Brasil vive, mas o mundo inteiro, né, doutor? Aumentou mais ou menos 40% depois da pandemia. Esse dado eu tenho. Do INSS, né? Tá. E já tá. A primeira causa de afastamento eram dores musculares, dor nas costas, lombalgia, que muita gente tem. Sim. A transtorno de ansiedade e depressão já está encostando e ultrapassando. Nós temos uma epidemia de transtornos emocionais, né? Nossa, Nós estamos que loucura. tanto porque o Brasil já era campeão em ansiedade, a região metropolitana de São Paulo é a campeã do Brasil, ou seja, nós estamos no olho do furacão. Quanto no pós-pandemia, porque muita gente teve muita dificuldade, tanto situacional, dificuldade de emprego, de adaptação, quanto a própria infecção pelo vírus, Sim, né? sim. Que causa uma inflamação no cérebro e predispõe a uma série de doenças. E é muito triste saber que o Brasil só está perdendo para o Japão hoje, né? O Brasil é o segundo país com mais pessoas estressadas do mundo. Que loucura. E quando a gente olha para os dados, as doenças, os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento. Então, antes eram as questões físicas e agora são as questões relacionadas à saúde mental. Agora, apesar disso, a gente ainda tem uma parte da população que fala assim, quando fala em estresse, fala assim, isso é frescura, né? O que é estresse, doutor? Olha, estresse é um termo que vem da física, que significa qualquer força ou sistema que deforma ou rompe alguma coisa. Então, Que eu pego força uma demais. tábua, demais. Eu pego aqui essa mesinha que está do meu lado, começo a botar pedra aqui em cima, tem um momento em que ela começa a entortar. Ela vai E arriar. se eu insistir nisso, eu continuar colocando pedra, ela vai quebrar. Né? Então, basicamente é isso, é qualquer força que é aplicado no sistema deforma ou quebra. E no organismo humano, é qualquer sobrecarga que leva a uma exaustão dos mecanismos de adaptação. Nós temos excelentes mecanismos de adaptação. Eu corto meu dedo, né, ele cicatriza, mas isso tem um limite. Sim. E se esse limite for ultrapassado, eu tenho problema. Eu adoro quem fala facinho. Não é? Não, adoro. vocês são incríveis juntos, Ô, gente. Rê, deixa eu te contar um negócio. Leão, você sabe que você matou a charada. A gente banaliza algumas palavras. E estresse é uma palavra que é muito banalizada, assim como o burnout também. Eu, o doutor e muitas outras pessoas têm lutado contra a banalização também do burnout. Porque nem todo cansaço leva ao burnout. Existe uma grande diferença entre cansaço e exaustão. Depois, se der tempo, a gente fala disso. Mas em relação ao estresse, desde a época das cavernas, gente, os nossos ancestrais já lidavam com situações que representavam ameaças. Sim. Por exemplo, se entrar uma barata aqui no estúdio, quem é da turma que vai matar a barata? E quem é da turma que vai sair correndo da barata? Não é? Não, É eu a acho mesma que eu sou da situação. turma, Eu vou mata sair barata. correndo da Então, barata. é a mesma situação que vai levar a uma reação para mim e outra para você. Tá. Então, desde a época das cavernas, nossos ancestrais lidam com o estresse, situações que podem representar ameaça. Hoje, nós vivemos com situações que representam ameaça da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Então, é esse estresse crônico, essa exposição do nosso corpo ao estresse crônico é que pode adoecer. Tá. E também tem uma outra coisa bacana, né, doutor, que é o estresse positivo e negativo. Quando me convidam para vir ao programa, isso me gera um estresse. Uma ansiedade natural. Cortisol. Estresse é igual a ansiedade, Tá. que é igual ao colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Entendi. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Ansiedade boa, ansiedade ruim. Estresse positivo, o que é o estresse adaptativo, e o estresse crônico, que é o que vai adoecer. Quando me convidam para cá, doutor, eu já penso como vai ser a roupa, como é o cenário, será que eu vou estar ornando, setembro amarelo? Ou seja, isso está me movendo para ter criatividade. Esse é o estresse adaptativo. Tá. O problema de situações que te levam ao estresse crônico, um período prolongado, e aí no ambiente profissional que isso vai levar esse rompimento que o doutor falou, mas é da saúde, não é dessa mesa, é a sobrecarga. É o excesso de tarefas em um ambiente que não está lidando coerentemente com
com essa demanda. Então, é sempre um ambiente que te cobra mais do que te oferece recursos para executar. Agora, como que a gente descobre que está demais? Porque a gente sabe também que esses limites são diferentes de pessoa para pessoa. Tem gente que aguenta mais carga, tem gente que aguenta menos. Como que a gente entende o nosso limite e como é que a gente justamente consegue diferenciar quando a gente está só esgotado ou quando a gente está na iminência de um burnout, ou de um estresse, ou de um... Não sei qual que é o nome quando isso não tem a ver com o trabalho, né? Mas as pessoas também podem ter crises, né, extremas, mesmo sem ter um emprego, sem ter uma profissão e estarem extremamente estressadas no âmbito pessoal e em outras situações, né, doutor? Sem dúvida. É um contínuo, né? Então, às vezes é difícil você dizer em que momento a temperatura ficou frio. Tá frio para você? Não, para mim tá bom. Ah, e eu já estou morrendo de frio. Então, tem pessoas que realmente sentem, né, mais os efeitos da sobrecarga. Então, eu gosto desse termo, sobrecarga. Então, existem pessoas que têm mais tolerância à sobrecarga, são mais resilientes, têm mais capacidade de enfrentamento para isso. E existem pessoas que, até circunstancialmente, não têm tanto. Isso não quer dizer um defeito, isso é muito importante, gente, muito importante. A resiliência que é individual, ela tem muito a ver com o temperamento da pessoa. Então, você não pode exigir, uma frase clássica, você não pode comparar um peixe pela capacidade de subir em árvore, né? Claro. Então, existem pessoas que têm temperamento bem adequado para certas circunstâncias e mal adequado para outras circunstâncias. Ele não é problemático, ele tem uma peculiaridade das suas características pessoais, melhor para isso ou melhor para aquilo. Quando a gente fala de burnout especificamente, que entrou no Código de Doenças, Código Internacional de Doenças este ano. Esse ano, né? Este ano. Uhum. A gente não pode esquecer o seguinte, ele é relacionado necessariamente ao trabalho. A definição é a seguinte, é um estresse relacionado ao ambiente de trabalho, né? E aí, assim, é muito difícil para o médico, é muito difícil para mim, por exemplo, atestar que ele está com burnout. Por quê? Porque eu não fui no ambiente de trabalho. Então, assim, a menos que a gente vá no ambiente de trabalho, e isso é perito que faz, não é o clínico que faz, você não sabe se realmente aquele ambiente é doentio, está provocando doença ou não. Então, você pode atestar que o indivíduo tem ou transtorno de ansiedade, transtorno misto de ansiedade e depressão, transtorno de depressão, insônia, doença psicossomática, etc. Isso você pode ter, mas você não pode afirmar que aquilo seja um burnout com tanta facilidade, porque você não foi no ambiente de trabalho. Né? Agora, uma coisa que é certa, que eu tenho percebido muito, e cada vez mais pessoas me falam, é essa questão da insônia. Muita. Né, que as pessoas não dormem mais, acordam 3 da manhã. Olha, isso pode ser um dos sintomas, né? Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Esses são dados da Associação Brasileira do Sono. O que acontece, e aí isso vai gerando muito estresse, e dos sinais que você não pode negligenciar para saber se o que você está vivendo é um estresse adaptativo ou crônico, é o seu nível de irritação. Pessoas mais irritadas, pavio curto, intolerantes, provavelmente estão dormindo menos do que o corpo precisa. Agora veja, se eu quero viver um dia com uma agenda muito cheia e por isso eu durmo menos, achando que isso não vai trazer consequência, essa é uma grande ilusão. Então, essa negligência, para mim, doutor, o burnout, depois do que eu vivi, de tudo que eu venho pesquisando, é a ausência de si mesmo. Burnout é a ausência de si mesmo e você se negligencia tanto, Rê, que você não percebe o quanto você já está adoecendo. Como é que foi com você, Isabela? Rê, sabe quando você vai ignorando os sinais da atmosfera, aí vem a tempestade e você fala, nossa, mas eu não vi a tempestade chegando. Porque está muito focado naquilo, né? Exato. E porque você vive numa ilusão de que não vai trazer consequências. Então, no meu caso, eu fui sentindo dor de cabeça diária, taquicardia, falta de ar, problemas hormonais, problemas no estômago, no intestino, várias manifestações no meu corpo. Não tinha encontrado o Dr. Ciro, porque ele é um médico integrativo, e se alguém tivesse me visto como um todo, saberia que aquilo tudo era consequência de um período muito longo de estresse crônico. Então, eu fui tratando tudo individualmente, por mais de 2 anos, até que eu vivi um apagão ao vivo. É como se você estivesse aqui apresentando. De repente, não soubesse o que eu vou falar. Não sei onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. Então, é como se o GPS ficasse sem sinal. Sim. Tá? E eu tenho ouvido isso de muitos executivos, inclusive, que eu tenho trabalhado na prevenção do burnout. Então, comigo, foram 2 anos acumulando sinais e sintomas que todos nós achamos que é normal. É normal cair cabelo, né? Meu olho tá pulando, tá isso, tudo bem. Normal essa tremedeira nos olhos. Mas aí, até que veio o apagão, eu saio, né, do local em que eu trabalhava, vou ao psiquiatra. Depois que eu levo
2 anos de exames, então ele está vendo todos os medidores e está percebendo como eu estou. Ele diz, Isabela, provavelmente você está com burnout. O doutor, impossível, eu amo o que eu faço. O que ele disse? Por isso mesmo. Pessoas que amam muito o que fazem têm grande chance de entrarem nesse looping, Luão, de ignorar os sinais do corpo. Então a gente vai normalizando o anormal. E o estresse, nós vamos viver, já que nós estamos no Dia Mundial de Combate ao Estresse, nós vamos viver situações que podem levar ao estresse da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. A grande diferença é como você vai reagir a essas situações. Então, viver sem estresse é impossível, né, doutor? Só morrendo. Então, eu preciso aprender a lidar com o estresse. Muito bom. Gente, olha, essa conversa, infelizmente, foi mais rápida do que a gente gostaria, né? Pois é impressionante como passa assim. Mas fica o convite aqui para que você se preste atenção. Eu acho que esse é o grande convite que a gente faz com esse assunto. Como eu já falei no começo, ele não se esgota absolutamente. Fica aberto o convite para que vocês voltem a falar sobre esse assunto aqui no Revista também. Obrigada demais pela presença de vocês.